começar pelo poema dramático e o poema narrativo. Quais são as diferenças entre um poema dramático e o narrativo? Hoje, falando do ponto de vista já pós-moderno, eles talvez tenham só se mantido uma diferença, que o poema dramático, assim como o próprio nome expressa, ele é feito com a intenção de ser manifestado a partir de atores, a partir de uma apresentação. Enquanto o poema narrativo não, o poema narrativo é uma narração, ele conta uma história, mas isso não quer dizer que ele não possa ser representado por atores. A diferença é a intenção do autor. Se o autor fez um poema dramático, ele tem a intenção de que esse poema seja representado. Não necessariamente por atores num palco, mas ele tem personagens, ele tem toda uma construção dramática, como um dramaturgo, que dentro da linguagem poética. Já o poema narrativo, ele tem a intenção, ele tem o objetivo de contar uma história de um sujeito, geralmente, que passa por uma experiência e tudo mais. Mas ele tem uma linha histórica, né? E aquilo pode ter uma estrofe, como pode ter 10 estrofes. Então, dessa forma, o poema dramático, por exemplo, ele pode ser visto a partir de 2 ângulos. Ele tem um poema mais objetivo, que é o poema dramático, que tem a intenção de contar a história, e tem o poema subjetivo, que ele conta uma história inventada, uma história fantasiosa. Vamos ver então alguns exemplos de poema dramático. No livro João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, é talvez um dos maiores clássicos que a gente tem na literatura a respeito desse tema. E uma coisa engraçada sobre o João Cabral é que ele diz que esse que eu vou ler agora, eu vou ler um trecho porque é uma fala muito longa. No início, o personagem dele, o Severino, a poesia do João Cabral, ele mesmo disse que a intenção dele é criar um chão de cascalho, um chão árido, para que a pessoa, enquanto leia ou escute, ela tenha que voltar nas palavras para poder entender melhor o significado. Mas uma coisa interessante sobre esse texto, principalmente, é que ele fala que foi o texto mais fácil para ele escrever. Foi o texto que ele escreveu com mais velocidade, assim. Foi pedido para ele escrever um auto de Natal na época e ele escreveu Morte e Vida Severina, que talvez não fosse exatamente um auto de Natal como a gente imagina um auto de Natal, né? Então, ele já começa, como eu falei, ele já começa com um personagem se apresentando. O personagem diz o seguinte: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram de me chamar Severino da Maria. Como há muitos Severinos com as mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um cordel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessas 6 Marias. Como então dizer quem fala a vossas senhorias? Vejamos. É o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. E assim ele vai. Então percebe que ele tem a linguagem rítmica da poesia rimada. Em alguns momentos ele até tem uma certa truncosidade entre as palavras, até para poder manter a rima, porque é uma característica desse tipo de apresentação, um poema dramático, para peças de teatro e dentro dessa estética, que é uma estética muito bonita. Então ele mantém um ritmo da poesia, mas na fala de um personagem. Isso então caracteriza ele como um poema dramático. Não necessariamente precisaria ter as rimas, não é essa a questão. Mas geralmente o poema dramático mantém essa linguagem. Então outro exemplo de poema dramático, e esse já sem rima e sem a mesma métrica do João Cabral de Melo Neto, é do Fernando Pessoa, Poesias Inéditas e Poemas Dramáticos. Já é assinado como o próprio Fernando Pessoa, né? Não é como os heterônimos dele. Então eu vou ler só um trechinho de uma conversa entre 2 personagens para a gente perceber a diferença entre esse, do João Cabral de Melo Neto, e o Fernando Pessoa. Os personagens são a mesma, segunda, terceira, primeira, ele não distingue por nomes. É do poema dramático, talvez o primeiro e mais famoso dele, O Marinheiro. Então é assim, a mesma fala. Falar no passado, isso deve ser belo, porque é inútil e faz tanta pena. Falemos, se quiseres, de um passado que não tivéssemos tido. Não, talvez tivéssemos tido. Não dizeis senão palavras, é tão triste falar.
é um modo tão falso de nos esquecermos se pensássemos. Percebe que é uma linguagem quase metafísica, né? É uma linguagem que a gente só vai entender provavelmente no desenrolar do poema dramático. Não é tão diferente de algumas peças mais modernas, mas a gente está falando do critério do poema, da linguagem poética dentro de uma obra dramática, principalmente do Fernando Pessoa e principalmente desse poema, O Marinheiro. Ele tem a intenção de criar uma linha quase que subjetiva, que ela fique permeando o texto, trazendo e levando quem escuta ou quem lê para dentro do universo da memória. Vamos ver então agora o nosso último exemplo desse livro muito bonito do Manuel de Barros, Meu Quintal é Maior que o Mundo, que é uma conversa de dois personagens, tá? Então são dois compadres, o compadre Amaro e o compadre Ventura. Eu vou ler a conversa direto, assim. Aí ele tem a linguagem, né? Ele tem uma linguagem diferente. Vai chover, irmão? Por que, irmão? Saracura tá cantando. Ué, Saracura é Deusi? Se fosse embuste, sim. E assim ele começa, depois desse primeiro introduçãozinha, um diálogo. E diz: compadre, então me responda, quem coxa exerce alguma raiz? Sabe, compadre, enraiza-se em estrumes de anta. E lagartixa, que no muro anda, come o quê? Come a lagartixa, o musgo que o muro senão. E martelo, grama de costela, móvel, estrela, brindão, lua, cambão, vulva, peão, elisa, valise, nuse, pulves, alardas, que são palavras. E assim ele segue por mais um tanto. Percebe então as três formas que a gente viu, uma mais clássica no sentido sonoro brasileiro principalmente, né? Que é um dos lugares onde mais se produz talvez poesia num período do tempo moderno, do João Cabral de Melo Neto. Depois já um modelo ainda mais clássico do Marinheiro, do Fernando Pessoa, e o Manuel de Barros como terceiro. Existem vários outros, mas a questão é perceber que existem muito mais de uma forma de se compor um poema dramático. Ele não está preso a nenhum tipo de critério que não seja o fato de que é um texto onde ele tem a intenção de apresentar personagens, ele tem a intenção de apresentar um acontecimento a partir da fala poética, e não só narrar uma história. O poema narrativo, então, como a gente já falou, ele pode ser um poema narrativo no sentido de contar uma história épica, ou ele pode ser um poema narrativo no sentido de contar uma história moderna. Qual é a diferença? A diferença é que os épicos, como os Lusíadas, Odisseia, entre outras histórias mais clássicas, elas mantêm uma estrutura, elas têm uma linguagem específica, né? Eles fazem parte de uma linguagem mais antiga da poesia narrativa. E o poema narrativo moderno, ele está mais próximo de uma linguagem coloquial mesmo. Ele não tem a necessidade de ficar fixo a uma métrica, uma estrutura. Então vamos a alguns exemplos de poema narrativo. Eu trouxe de novo o Fernando Pessoa, porque eu acho que ele é um poeta de tantas caras, né? Talvez dizem que em Portugal, se a gente fizer uma seleção dos 10 melhores poetas do mundo, o Fernando Pessoa vai ocupar os 5 primeiros lugares. Porque ele tem o Alberto Caeiro, tem o Álvaro de Campos, o Bernardo Soares, são vários heterônimos e que mantém uma característica muito específica na forma de escrita, né? Então eu trouxe para quem não conhece, é bem bacana depois pesquisar e ouvir todo, porque esse é um poema muito bonito. O Alberto Caeiro, ele é um personagem, um heterônimo, que diz que não é necessário pensar sobre as coisas, que aquele que pensa sobre as coisas tem os olhos doentes, né? E ele fala então sobre isso, sobre simplesmente que as coisas existem e elas são, não há o que dizer de uma pedra, senão que ela é uma pedra, talvez nem dizer isso sobre ela, porque dizer seria já criar sobre ela um critério. Então ele fala assim, no poema número 8: num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como em uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva.
e arrancar flores para deitar fora. E a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando tornar-se outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer, com uma coroa de espinhos e aos pés espetados por um prego com cabeça. E assim ele segue. É um poema longuíssimo, mas percebe a diferença entre esse e o poema dramático. O poema dramático, ele é criado com personagens, com uma história ali, evidente, mas com personagens, uma linguagem um pouco diferente. Aqui, a gente pode ter o personagem, como pode não ter, mas a gente percebe uma presença muito mais forte do lírico, do eu lírico, da expressão da poesia, não mais pura, não que exista uma pureza dentro da poesia, mas mais próximo do lirismo, mais próximo de uma linguagem já mais tradicional da poesia lírica, certo? Outro exemplo então que eu trouxe é do Mário Quintana, para a gente ver as diferenças novamente entre os poetas e a diferença do que a gente pode fazer é uma coisa infinita, né? Então, Canção de Garoa, do Mário Quintana, do livro Poesias. Ele diz: em cima do meu telhado, pirulim, lulim, lulim, um anjo todo molhado soluça no seu flautim. O relógio vai bater, as molas rangem sem fim, o retrato na parede fica olhando para mim. E chove sem saber por quê. E tudo foi sempre assim. Parece que vou sofrer, pirulim, lulim, lulim. Então, o Mário Quintana, sendo Mário Quintana, né? Ele tem essa simplicidade e a sonoridade sempre dentro de uma linguagem bastante coloquial. E é uma poesia narrativa, ela tem um personagem, ela tem um acontecimento, ela tem um início e uma conclusão. Parece que vou sofrer, pirulim, pirulim, pirulim. Então, não que a gente tenha que pensar nisso antes de escrever, é impossível. O Ferreira Goulart falava sobre criar poesia que quando eu levanto de uma cadeira, eu não tenho consciência o tempo todo de que eu tenho um osso. Eu tenho um fêmur, ele está grudado entre os ossos e tudo mais. Eu não tenho, apesar de eu saber que isso existe, eu não penso sobre isso. No momento que eu levanto da cadeira e por algum motivo eu sinto ele, eu machuco ele, ou eu sinto o osso, ele passa a existir para mim. E aquele breve momento de uma percepção de algo que estava o tempo todo ali e que eu não podia perceber antes pela minha falta de atenção ou por qualquer outro motivo, pode ser usado para fazer poesia. O que ele quer dizer com isso? Que as coisas estão o tempo todo na nossa volta e que às vezes um breve momento, uma fresta da realidade faz com que a gente tenha um pensamento e a partir desse pensamento ele vai se desenvolver. Então, quando eu vou escrever, não necessariamente eu preciso pensar, vou escrever um poema narrativo, ele segue tais critérios, eu vou escrever sobre tal coisa. Ou vou escrever um poema dramático, tarará, tarará, tarará. Mas o que eu estou tentando explicar é que não precisa ter essa preocupação e que um poema narrativo ele vai nascer como um poema narrativo. Ele não vai... Ele pode depender da intenção e, obviamente, isso acontece diversas vezes. Mas a poesia tem um lugar um pouco diferente, talvez, nesse processo de criação, que é o momento do estalo, o momento da fagulha, o momento da ascensão. Então, não adianta eu tentar escrever um poema narrativo sobre algo que não é possível. Algo que não é interessante. Para finalizar, eu trouxe 2 poemas meus. Um é um poema narrativo e um é um poema dramático. Então, primeiro, o poema narrativo. Seus Laio era um homem do campo, grave e trágico. Hoje agrega renda, porte de alumínio e plástico. Quem antes colhia alface, mandioca e tomate, agora engole miúdo, um mundo de fruto descarte. É um poema narrativo? Ele conta o passado do personagem, o presente do personagem. Ele tem um arco leve, rápido, né? Agora o poema dramático. Eu trouxe uma fração pequena, porque esse poema dramático ele tem um narrador, que é um palhaço, como nos teatros antigos ali, depois da comédia dell'arte, começa a surgir esses personagens. Então eu tenho esse personagem que ele narra a história e os outros que entram ali, tá? Então, vou tentar ler um pedaço.
E como em um passe de mágica ávida, soturna e sombria, pariu trágica criatura o que a fumaça escondia, o homem, que tudo devora e tudo consome, que com o próprio pão produz a fome e cria doença para vender a cura. Enquanto jura, em nome de um Deus que mata, faminto que só ele tem a pança de um elefante e a cabeça de uma barata. Com a boca escancarada, comendo tudo que vê pela frente, falando em tom elegante, comprando e vendendo gente, ao ver nosso viajante, chega a ficar com a língua dormente. Roncando o estômago, rangendo os dentes, aproxima-se do nosso andante com uma oferta mais que atraente. Então, revisando, a gente viu a definição de poesia a partir de uma ideia mais subjetiva, a partir de uma ideia conceitual, a definição dos poemas. Definimos o poema narrativo, o poema dramático, que hoje acredito que a única diferença entre esses dois é a intenção, se ele é escrito para ser dramatizado ou se ele é escrito simplesmente para ler como uma história, e o poema lírico, que a gente vai ver na próxima aula, que ele vai ter um leque maior de possibilidades. Tá certo? Então, obrigado, até a próxima aula.